Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 130. Salmo de número 130. E este salmo é o salmo que nós iremos hoje, ao longo da nossa reflexão, meditar nele. E este salmo, ele é uma oração em um contexto bem específico. Se você observar, o título já começa trazendo um insight das circunstâncias em que o salmista faz uma oração. Das profundezas, diz o título, ele clama ao Senhor. Eu não sei ao certo, mas parece bem profundo, né? Das profundezas. Vejamos, o salmista diz assim, irmãos: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observar, Senhor, minha iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Que oração, irmãos! Que oração que fala muito, e hoje a gente vai trabalhar vários aspectos dessa oração, porque, irmãos, uma das formas de receber ajuda é reconhecer que nós precisamos de ajuda. E uma das formas de, a partir do momento que reconhecemos que precisamos de ajuda com as aflições, com os problemas da vida, é você pedir ajuda para a pessoa que pode ajudar. Peça a ajuda do Senhor. E é esse tema que nós vamos esmiuçar hoje. Mas antes de prosseguir, nós vamos trabalhar esse tema. Peçam ajuda ao Senhor. Meus irmãos, em suma, nós vamos falar sobre a oração. E o meu coração, ao tratar da oração, irmãos, cada vez mais eu sinto que eu não sei orar. Toda vez que eu participo de uma reunião de oração, toda vez que eu prego sobre a oração, eu leio sobre a oração, a conclusão é que eu ainda continuo sem saber como orar. O apóstolo Paulo, ele falou isso: nós não sabemos orar como convém. Esse tema, irmãos, parece ser um tema muito simples. As pessoas já pressupõem, irmãos, que a igreja sabe orar. Mas é um engano, irmãos. É um engano. E, infelizmente, a oração hoje, ela não é um instrumento recorrido como um meio de graça, como um instrumento determinado por Deus para fortalecer a nossa fé e nos sustentar na caminhada. Infelizmente, a oração tem sido negligenciada, a oração tem sido colocada como uma nota de rodapé na vida dos crentes hoje. E hoje nós iremos ver um pouco mais, a começar aqui, trazendo a memória que o salmista orou, no Salmo 130, o texto que nós já acabamos de ler. O salmista orou, o salmista falou para Deus, o salmista conversou com Deus sobre a situação da sua vida, sobre aquilo que ele passava. Meus irmãos, vocês vão perceber que talvez eu e você, mesmo sendo crente, em vários momentos da caminhada, quando a gente deveria pedir a ajuda de Deus, a gente se cala. Isso acontece, irmãos. Infelizmente, isso acontece muito comigo e com você, porque nós somos pecadores. Nós, irmãos, muitas vezes queremos simplesmente lançar as nossas aflições, os nossos problemas, os nossos pecados por debaixo do tapete, fingir que eles não existem, e muitas vezes a gente não fala sinceramente com Deus sobre eles. E eu quero trazer para vocês aqui
Eu particularmente gosto muito do C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, e essa é uma citação de C.S. Lewis. O doutor Eduardo Welch, que é um conselheiro bíblico, ele citou esse trecho do C.S. Lewis, e esse trecho ele ilustra exatamente, irmãos, a nossa dificuldade na caminhada. Diz assim, abre aspas: Shasta passou por uma longa jornada em que nada parecia dar certo. Enquanto toda a esperança desaparecia, ele percebeu uma presença calma, respirando em uma escala muito grande. A respiração quase inaudível era de asma. A figura que representa Deus estava acompanhando o garoto em muitas de suas dificuldades. Quem é você? Perguntou o rapaz. Sou alguém que esperou muito tempo para que você falasse, respondeu Aslan. Veja, irmãos, eu e você somos esse garoto que caminha num caminho cheio de dificuldades, e que em vários momentos nós nos calamos. Nós resumimos, irmãos, boa parte do nosso lidar com os problemas e tribulações com gemidos individualizados, com expressões de vitimismo. Mas a gente não abre, irmãos, o coração facilmente diante de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque abrir o coração diante de Deus em oração, isso é uma atitude espiritual. Isso não é uma atitude carnal. É uma atitude de devoção, de fé verdadeira, quando você busca Deus, a exemplo do salmista, e derrama o seu coração diante de Deus, e clama ao Senhor das profundezas, pedindo o seu socorro. Então Aslan responde para ele: esperei muito tempo para que você falasse. Meus irmãos, revisando um pouco aqui a nossa caminhada, nós estamos prosseguindo uma série que ela trabalha, irmãos, a importância do povo de Deus caminhar lado a lado. Não tem como ser igreja, irmãos, e abençoar a vida de alguém que necessita, alguém que precisa de um suporte, de aconselhamento, de oração, de uma mão estendida, se eu estiver desconectado. Não existe igreja, irmãos, com membros individualizados e egoístas. Igreja é quando nós caminhamos lado a lado, caminhamos juntos. E algumas coisas a gente viu até aqui. Primeiro, irmãos, olha só, até agora nós identificamos as duas batalhas da humanidade. Em todo lugar que você for, você vai encontrar as pessoas lidando com essas duas questões: circunstâncias difíceis e corações endurecidos. Você encontra isso dentro e fora do arraial do povo de Deus. Circunstâncias difíceis e corações endurecidos. Mas já mencionamos brevemente, irmãos, que como povo de Deus, nós sabemos que podemos, em qualquer dessas circunstâncias, falar com Deus. Eu fiz uma exposição aqui sobre os lamentos. Nós podemos lamentar diante de Deus os nossos problemas. Você tem Lamentações de Jeremias, que o nome já diz, né? É um livro inteiro de lamento. Mas a gente viu tantos outros salmos que há essa expressão de lamento, de falar da dor, de falar do que passa na alma, no coração. Você pode falar com Deus. Deus ouve as nossas orações. Graças a Deus por isso, né? Nós, então, irmãos, precisamos sair daqui convictos de que eu e você precisamos orar. Oração não é opcional. Eu e você precisamos. Se você não ora, o seu tanque está vazio. Eu e você precisamos orar. Eu preciso relembrar algumas coisas que a Bíblia fala de oração. Orai sem cessar. Orai e vigiar. Percebe, meus irmãos, que nós precisamos orar. Não existe um crente verdadeiro que não ora. Você pode enfrentar circunstâncias que dificultam a sua oração. Você pode enfrentar situações tão difíceis, tão árduas,
que você tenha dificuldade de orar. Você pode enfrentar uma frieza, uma apatia. Isso não justifica, irmãos, os nossos pecados não justifica a gente não fazer orações a Deus, clamando socorro de Deus, tá bom? Então, se eu estou enfrentando, seja a frieza espiritual ou as tribulações, as dificuldades, isso não significa que eu e você estamos justificados pelo fato de não levarmos a oração, a vida com Deus a sério. Mas no fundo, irmãos, o que acontece? Olha só, nós precisamos orar, mas resistimos, nós resistimos. E eu quero trazer, irmãos, alguns exemplos aqui. Vocês vão entender melhor isso, olha só. Primeiro, olha, nem sempre é fácil falar abertamente ao Senhor. Nem sempre, irmãos. Você já reparou que, por exemplo, às vezes você pede na igreja, vamos fazer agora uma oração de louvor, aí a pessoa começa a perceber, começa a agradecer, ela mistura tudo nas orações. É uma oração igual sopa de legumes. Vocês já fizeram sopa de legumes? Mistura tudo. Tem gente que é assim, agora é oração de adoração. Aí ele lembra do fulano, intercede, Deus. Porque a gente tem dificuldade, irmão, de assimilar, e muitas vezes nós nos acostumamos a conhecer as coisas, irmão, superficialmente. Nós falamos de oração superficialmente, nós oramos superficialmente, porque nós não temos mais palavras para falar com Deus. Alguém certa feita falou que na igreja presbiteriana a oração é 5 minutos. Vamos orar, 5 minutos e acabou de falar. Isso significa, irmãos, que nós somos superficiais em oração. E a gente, além de não saber, ainda não insiste para aprender, né? E quem não sabe pode aprender, né? Quem não tem o que falar é porque não tem vida com Deus. Porque tem 1 milhão de coisas que não tem que orar, não tem que ceder. Então nós temos essa dificuldade de falar abertamente ao Senhor. Nós precisamos de ajuda, mas é difícil realmente pedir isso a Deus. Você encontra muitas pessoas que lidam com suas dificuldades, mas elas não buscam a Deus seriamente em oração. Infelizmente, irmãos. Por que é tão difícil pedir a ajuda de Deus? Porque às vezes eu e você resistimos em buscar o socorro de Deus. Eu vou o salmista dizendo, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é uma convicção pessoal. O salmista está olhando, falando, meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Mas por que a gente não fala com Ele? Por que a gente não pede o socorro dele? Outro fato, irmãos, que é muito triste, por exemplo, a Bíblia diz assim: não andeis o quê? Ansiosos. Abre esse texto aí. Abre esse texto. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Vamos ler juntos esse texto. Filipenses 4, verso 6. E você vai perceber que aquilo que esse texto ensina, em vários momentos eu e você não fazemos. Talvez eu e você não lidamos com a ansiedade como esse texto ordena. Esse texto nos ensina sobre oração e nos ensina sobre o pecado da ansiedade. Olha só. Não andeis ansiosos, vamos ler junto lá. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, ponto e vírgula. Ele está, irmãos, admoestando os crentes a não dar lugar à ansiedade na sua vida. E é como se ele pensasse assim: certamente os crentes vão perguntar, mas Paulo, como é que eu não ando ansioso? Porque não é fácil. Se você já lutou com ansiedade, luta, sabe como é fácil. Aí Paulo já dá a resposta. Ele não somente admoesta não ser ansioso, ele diz como tratar a ansiedade. Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça.
Porque, em suma, irmãos, a ansiedade é você estar preocupado com o futuro. E a Bíblia diz que quem é que guarda, que sustenta e que preserva o nosso passado, presente e futuro? Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Por que então, irmãos, por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela não obedece a Deus? Por que a gente não leva a sério, irmãos? E Paulo diz assim: substitua, a ansiedade não é um monstro, você tem que pegar um estado e lutar com ele, não é um cachorro bravo que pode atravessar o seu caminho e te morder. Ansiedade fica, né? Quem é ansioso faz o quê, irmãos? Pensamento, pensa aqui, pensa lá, pensa aqui, pensa lá, e se, pensa nos problemas que talvez vai acontecer, e se acontecer a desgraça é grande, a gente começa afundando nisso. Então, irmãos, como é que a gente faz para tratar com a ansiedade do texto bíblico? Substitua esse pensamento de inquietação, tira o pensamento de Eva, porque no fundo a gente acha que é Deus e deixa que a gente resolve. Aí começa o fardo nas nossas costas, a gente quer resolver o problema do outro, todo mundo, da família inteira, e a gente não consegue resolver nem o nosso. Aí quando você vai e obedece a Deus, é para você falar com Deus de todos esses problemas, para Deus não preocupar. Pode acontecer, e se acontecer, a tragédia é grande. Pode envolver essas coisas. Pode isso, estou com medo, estou com incertezas, insegurança. Fala com Deus, é para você orar. É para você orar. Por que então, irmãos, a gente não obedece? Percebeu? Não é muito simples. A gente diz assim, eu oro. E não se engane, para muitos crentes, a oração é um ritual vazio, vai e volta. Vocês percebem, irmãos, que a gente tem problemas hoje que no fundo, revela desobediência à palavra de Deus, revela falta de buscar a Deus e fazer o que Deus ordena que seja feito. Ele disse que é para a gente orar, para a gente apresentar súplicas, para a gente interceder, para a gente ter ações de graças. Porque em vários momentos, irmãos, nós somos tão inquietos e com uma lista tão grande de coisas, só pensando na gente, a gente não pensa no próximo. Se duvidar, irmãos, uma pessoa ansiosa é a nossa vida inteira preocupada com aquilo que não tem, que vai acontecer ainda, esquecendo que Deus já deu, que já tem. Então, o que adianta eu ficar inquieto, preocupado com o futuro, se eu não consigo sentar e comer, sentir o sabor das comidas, do almoço, ter paz no coração? O que o texto bíblico diz que quando eu e você obedecer a Deus e orar, fazer o que Deus manda, verso 7, vamos ler juntos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Duas coisas que só Deus conhece, duas coisas que só Deus trabalha, duas coisas que só Deus transforma: o coração e a mente. Eu não estou falando da estrutura física, do órgão. Eu não estou falando do cérebro, porque você pode fazer um check-up no neurologista e descobrir alguma coisa, se tem alguma deficiência no cérebro. Mas eu estou falando do coração, do seu homem interior, e eu estou falando da sua parte imaterial, a mente. Só Deus. A Bíblia diz que quando eu e você obedecemos, oramos, buscamos a Deus, pedimos o socorro de Deus, levamos a nossa ansiedade até Deus e acreditamos a Deus, é isso que está acontecendo, é esses os meus problemas. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente. Por que a gente não faz isso? Veja, não é fácil. Não faça. Porque quando você faz o que esse texto diz, você está sendo uma pessoa piedosa, espiritual. Você está buscando a Deus, não com as artimanhas sua carnal. Porque fazer isso, irmãos, é um exercício contrário à nossa carne. Você pode olhar que há muitas propostas de lidar com a ansiedade, com os problemas da mente e do coração, do homem interior, da alma, que não é um exercício espiritual. E isso agrada muito
daqueles que são religiosos, mas não são espirituais. Não leva a Deus a sério, não leva a palavra de Deus a sério, vive uma vida espiritual rasa, superficial, carnal, porque se tem algo, irmãos, que não tem como o incrédulo fazer, é fechar os seus olhos e orar. O incrédulo pode pregar, pode fazer uma oração pública no meio do mundo, pode cantar, pode tocar, mas ele não consegue no seu quarto, com a cabeça no travesseiro, fechar os seus olhos e falar com Deus, derramar sua alma diante de Deus. A oração, para mim e para você, ela é antinatural, ela é contrária à minha e à sua natureza carnal. Portanto, que entre todos os meios de graça, a oração é a mais negligenciada, menos valorizada entre o povo que se diz povo de Deus. E é por isso, irmãos, que nós somos tão desorientados para lidar com os nossos problemas da alma. Porque nós não buscamos a Deus, nós não conhecemos a Deus, e nós não sabemos que Deus socorre quando você está nas profundezas. É triste, mas precisamos trabalhar isso nos nossos corações, na igreja, para que a gente busque a Deus conforme Deus ordena, porque se Deus prometeu, irmãos, Ele não mente, Ele cumpre, sempre cumpre a sua palavra. As pessoas ansiosas sabem que estão necessitadas, mas o seu instinto é de se preocupar com as coisas que poderiam vir nos dias apocalípticos. Já reparou que o ansioso ele tem um cenário apocalíptico, é sempre desgraça, tragédia e fim do mundo. Ou vai morrer, morre de fome, morre atropelado, morre doente. É sempre, irmão, sempre lidando com o cenário apocalíptico. Então, irmãos, essas pessoas começam a projetar isso para tentar ficar preparado para esse cenário apocalíptico. Enquanto isso, a Escritura nos exorta a orar, em vez de alimentar a ansiedade. Percebe, meus irmãos, como a palavra de Deus, que é viva, eficaz, poderosa, suficiente, inerrante, inspirada, ela é sempre relevante. Ela ensina eu e você a lidar com esse mal, irmãos, que cada vez mais está impregnado para todo mundo, irmãos. Nós vivemos um cenário, irmãos, de esvaziamento espiritual. Por mais que você tenha muita religiosidade, muita igreja, muita mensagem da Bíblia, mas isso não significa que as pessoas realmente conheçam a Deus, irmãos. Conhecer a Deus é quando você se relaciona com Ele. Sabe como você conhece se uma pessoa realmente tem conhecimento salvífico de Deus? Se você perguntar como é a vida de oração delas. Quando você percebe, por exemplo, irmãos, na história do puritanismo, vocês percebem, vocês não precisam de perguntar, fulano orava, você lê um sermão de um pastor puritano, você conhece os escritos de qualquer crente puritano, você perceberia, irmãos, por aquilo que ele escreveu, o relacionamento deles com Deus. Os sermões pregados, irmãos, exalam união com Deus, vida com Deus. É aquilo que a Bíblia diz, que os que creem em Jesus, no seu interior, fluirão rios de águas vivas. Você tem contato com a vida desses homens, com os seus sermões, com os seus escritos. É água viva jorrando, irmãos. Infelizmente, nos nossos dias, mais você vai ver pessoas que dizem super crentes, mas não vão à igreja, não oram. Pergunta dos igrejados como é que ele intercede pelo país, como é que ele intercede pelos outros. Não intercede, só vive uma vida carnal, egoísta, um ritual religioso. Eu sou igreja em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa. Mas ora por quem? Intercede por quem? Porque, irmãos, quanto mais nós vivemos uma vida prática, como igreja, mais nós entendemos quão vital é ser igreja. Sabe por que as pessoas hoje acham que a igreja não tem importância? Irmãos? Porque a igreja deixou de ser igreja. Quantos lugares vocês acham que tem compromisso com oração, com reunião de oração? Chama
para fazer reunião de oração. A igreja, irmãos, é a igreja que está em oração. Essa é a igreja. Não é a igreja do domingo à noite, irmãos. Não é a igreja do domingo à noite, é a igreja da reunião de oração. Essa é a igreja real. A oração é o termômetro da vida da igreja. Prosseguindo, a nossa tendência, irmãos, é sempre viver uma vida autossuficiente. É por isso que no fundo, o ansioso não ora. No fundo, o incrédulo não ora. Porque quando eu oro, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu não sou nada. Deus, eu não tenho força nenhuma. Percebe? Eu não posso chegar diante de Deus para ver como alguém vai dizer: eu não sou igual a irmã Anitta, eu não sou igual a esses irmãos, eu não posso, irmãos, eu não consigo chegar diante de Deus assim. Eu não obtenho consolo, conforto. Eu não obtenho a resposta de Deus batendo no peito, dizendo: Senhor, eu não sou igual a essa turma. A oração humilha eu e você. É por isso, irmãos, que nós naturalmente não gostamos de oração, porque a gente gosta, irmãos, é de se achar alguma coisa, se achar super autossuficiente, super crente, super espiritual, super. Mas a oração, irmãos, ela quebra a nossa autossuficiência. Então, quando há um problema, primeiro tentamos resolver o problema na nossa autossuficiência, nos preocupamos, olha só, não tem nenhum exercício de vida espiritual. Como se não houvesse ninguém que se importasse e escutasse. Geralmente a gente lida assim, irmãos, com os nossos problemas. Aí, irmãos, olha só, ou talvez ignoramos a Deus, porque Ele não nos deu o que nós esperávamos, porque a gente começa a fazer um problema, a gente já apresenta para Deus o que a gente quer que Deus faça. A gente não faz a oração igual Jesus ensinou, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, seja feita a minha vontade. Então eu já faço uma oração, ao mesmo tempo que eu faço um pedido para Deus, mas se eu quiser a sugestão, já tem tudo prontinho, só não preciso ter trabalho nenhum. Se quiser escutar, já falo o que eu quero. Porque de vez em quando nós temos expectativas que são irreais, antibíblicas, irmão. Então, às vezes Deus não dá a pessoa ora, Deus não responde do jeito que ela espera. Às vezes também nós nos escondemos do próprio Deus, porque prezamos mais pelo pecado, pelos nossos pecados, do que pelo próprio Deus. Muitas vezes, irmão, nós prezamos pelo pecado na nossa vida privada. E quando nós olhamos essa dinâmica, irmãos, há dezenas de razões pelas quais nós resistimos em chamar o Senhor. A gente poderia elencar várias delas aqui, porque a lista é grande de pecados que nos afasta da oração. Sabe o que afasta, irmãos, uma pessoa de Deus? Lembra de Isaías 59? Deus não está surdo para poder ouvir, as mãos do Senhor não estão amarradas, encolhidas, né? Para não poder agir. Mas ele fala que o quê? Os nossos pecados fazem separação entre nós e nós Deus. Sabe quando uma pessoa começa a abandonar Deus? Quando ela não leva a sério a vida de oração. Porque ela vai começando, irmãos, a acolher o pecado no seu coração, e ela vai abandonando a Deus, ainda que ela possa estar presente numa comunidade local, ainda que ela possa participar dos trabalhos religiosos, mas quando ela não tem vida com Deus, quando ela não chega por si só a Deus, isso é sinal, irmãos, que o pecado está criando um abismo e separando ela de Deus. A sua vida de oração, na verdade, ela diz exatamente o tipo de crente que você é. A forma como você se relaciona com Deus na sua vida privada, ela diz exatamente o tipo de crente que você é. Então, nós tendo dito isso, que há muitas razões, para nós optamos pelo caminho mais fácil e natural. Qual é o caminho mais fácil e natural? Chorar no encargo. Chorar. Irmãos, é o caminho mais fácil. Quando as pessoas não aguentam mais os seus problemas, normalmente
chora. Mas graças a Deus que a Bíblia diz assim, que Jesus chorou. Então não tem problema se é homem ou mulher chorar, né? Jesus chorou. As circunstâncias difíceis, possivelmente as lágrimas vão cair, não tem problema com o choro. A questão é quando nós não choramos aos pés do Senhor. Porque quando você chora aos pés do Senhor, você vai relembrar o ensino do próprio Cristo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas os que choram, no cantarão, virando as costas para Deus, aos pés do Senhor, buscando aquele que de fato enxuga os nossos olhos toda lágrima. Então, meus irmãos, muitas vezes as pessoas estão choramingando em suas camas porque é mais fácil, natural do que orar. Nós resistimos em pedir ajuda, preferimos ajudar os outros e manter a nossa carência para nós mesmos. Isso significa que demoramos em pedir ajuda para outras pessoas e para Deus. Isso de fato é bem comum, irmãos. É bem comum. Nós muitas vezes, irmãos, somos assim, com um carro quebrado, mas aí a gente sempre diz, tá bom? Tudo está bem. Tudo bem. Bem quebrado, bem moído, bem bagaça, né? Mas a gente tem sempre, irmãos, parece que na nossa cultura, parece que nós somos imbatíveis. Sou homem de ferro, sou mulher maravilha. Posso admitir que eu tenho dificuldade, problemas, tá? Mas não é o caminho bíblico, irmãos. Veja só, Deus fez uma dura acusação ao povo de Israel. Vamos ler aquele versículo lá juntos? Vamos lá. Não clamam a mim de coração, mas são ruins nas suas camas. Oséias 7,14. Deus fez essa acusação com o seu povo. Eles viviam lamentando nos seus leitos, mas não buscavam a Deus em oração. Já pensou nisso, irmãos? Já pensou Deus acusando esse povo, enquanto que eles deveriam lançar diante do Senhor, buscar a Deus, o socorro deles? Então eles deixam a água da vida, a fonte da água da vida, para correr atrás das cisternas todas. O que acontece, meus irmãos? Chega uma hora que a gente não aguenta mais. O que acontece? A gente vai um certo tempo caminhando, choramingando, levando o problema nas costas, as aflições, mas chega um momento, irmãos, que a gente não aguenta mais. A gente começa a surtar, a gente entra em desespero, porque o fardo é grande, irmãos. As tribulações, as angústias, é um sinal de alerta quando a gente vive uma constante maré de aflição, de desgraça, de problema. Ninguém vive, irmãos, uma vida só de miséria, só de sofrimento. E nós precisamos ter um momento de respirar, da paz do Senhor, do conforto, do consolo de Deus. Há problemas que duram mais, há problemas que são espinhos na carne, mas não significa, irmãos, que se eu e você tiver um espinho na carne, vai ser só essa nossa vida. Tem consolo, tem a graça que basta. A graça sobre graça. Então, irmãos, Deus adverte o seu povo. Eles deveriam estar buscando o socorro em meio do Senhor. Não é assim que o salmista diz? Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, vem dos céus e da terra. E por que a gente não clama ao Senhor? Veja, meus irmãos, choramingar em nossas camas é fácil. É algo até natural, mas clamar ao Senhor é espiritual, é um dom do Espírito Santo. Quando o seu coração deseja buscar a Deus na oração, é o Espírito Santo trabalhando no seu coração. Veja como é importante, irmãos, considerarmos o que Paulo disse à igreja de Éfeso, que os irmãos deveriam reunir o templo, porque os dias são maus, não se embriagueis com vinho no lar de solução, mas encheios do Espírito Santo. Percebe, irmãos? É o Espírito Santo na minha e na sua vida que vai nos conduzir segundo a vontade do Pai. Ele intercede em nós
para que eu e você possamos, irmãos, discernir a vontade do Senhor, amar a vontade do Senhor. É Ele quem nos capacita. Então, quando eu e você dobramos os joelhos diante do Senhor, derramamos a nossa alma, isso é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Mas também, irmãos, é a coisa mais humana que podemos fazer diante do problema, buscar a Deus. Se por um lado você vê como um ato espiritual, um dom do Espírito, é a coisa mais humana. Se eu e você conhecemos o que a Bíblia diz sobre a minha e a sua estrutura como ser humano, você vai perceber que é a coisa mais humana buscar a Deus, pedir o socorro de Deus. A vida real, irmãos, começa com ajuda do Senhor. Eu preciso de Jesus. A vida plena de Deus, a vida abundante de Deus começou em mim e você. Quando a gente diz, Senhor, eu sou um miserável pecador, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus. Essa foi a verdadeira vida, meus irmãos. A vida do alto manifestando em nós, a vida espiritual, quando nós reconhecemos que precisamos de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 textos, lá no Salmo, primeiro Salmo, Salmo 86. Eu gosto muito desse Salmo, porque o salmista, ele nos leva a confiar em Deus, a se reunir com o povo de Deus, buscando a Deus com fé, com vigor, com confiança. Salmo 86, versículo 1. Vamos ler juntos? Vamos lá. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde, pois estou aflito e necessitado. Veja, o salmista reconheceu 2 coisas dele na sua oração: a aflição e a sua necessidade. Se você acha que não precisa de nada, você não busca Deus. Não, você não precisa de nada, não. Nem pedir de oração. Mesmo quando a gente é assim. A gente deveria ir lá e dizer, ora, para Deus ter misericórdia, para mim não desviar até no final do culto. Porque parece, irmãos, que a gente não tem que pedir a Deus. Parece que nós não estamos aflitos e parece que nós não somos necessitados, mas isso é uma mentira. Quantas vezes nós estamos em aflição, ansioso, com medo, angustiado, inquieto, preocupado com o trabalho, preocupado com o que comer, preocupado com o que se vestir, preocupado com o dinheiro, preocupado com filhos, preocupado com os cônjuges, preocupado com a família, preocupado. Fala a verdade. Sim, as crianças têm suas responsabilidades na escola, elas também ficam inquietas, ansiosas, agitadas. E parece que isso é natural no mundo. Vamos ensinar a fazer o que a Bíblia diz, vamos obedecer a Deus e a sua palavra. O salmista, então, ele ora, ele fala para Deus o que realmente está no seu coração, sincero, verdadeiro, o discernimento da sua vida frágil, carente da graça e da misericórdia desse Deus. Quando eu e você não oramos, a gente está batendo o peito dizendo, eu não preciso da graça e da misericórdia de Deus. Vamos lá no Salmo 88, irmãos. Salmo 88 é o lamento de um atribulado, é um salmo só de lamentação, né? O versículo 1 e 2, vamos ler juntos? Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue a Tua presença a minha oração, incline os ouvidos ao meu clamor. Meus irmãos, eu nunca conheci um crente passando por problemas e ele fala assim, pastor, eu estou orando dia e noite. Nunca conheci. Você já conheceu alguém? Por que a gente não faz isso? As pessoas vão dizer, nossa, você é muito fanático. Orar dia e noite? Orar e jejuar nessas circunstâncias? Que fanatismo! Ah, meus irmãos, a gente escuta isso de pessoas rasas, superficiais, não conhecem, irmãos, o poder daquele que age e que responde às orações.
O salmista diz que ele clama dia e noite diante do Senhor. Certamente o salmista, irmãos, tinha no seu coração muito claro para orar sem cessar. É muito estranho para uma igreja que não ora, crente que não gosta de orar. Não passa pelo ensino bíblico, irmãos. Eu oro, irmãos, para os crentes que não oram, Deus manda muita pressão. E Deus manda muito problema. Porque quando eles estiverem na fornalha, ou ora no meio, eu oro. Tomara que Deus mande bastante. Para que os crentes que não gostam de orar continuem passando bastante problema. Porque Deus sabe quebrar o orgulho. Deus sabe, irmãos, lapidar o crente. Deus passa na fornalha, irmãos. A Bíblia diz que Deus passa o crente nas provações para a fé ser fortalecida. Crente que não passa por provação é um crente fraco, desnutrido espiritualmente. Não vai conseguir caminhar de pé até o final da caminhada. E é longo. Não temos razões para resistir. A gente não deve resistir à oração. A gente deve apegar essa oração e correr para Deus. Humildade diante do nosso Pai, Salvador e Consolador. Abertura e liberdade para falar o que está em nosso coração é Jesus, que nos chama de amigo. Esses são os fundamentos de que, irmãos? Espirituais, da nossa espiritualidade. Você pode falar para Deus todos os problemas, os seus pecados, você pode dar nome para Ele, você, eu fiz isso, Deus, que miserável e pecador que eu sou. Você pode falar, você pode descortinar o seu coração, Deus já sabe. Mas você faz isso em obediência a Deus, você faz isso porque a oração é o instrumento que Deus usa para quebrar o seu coração, quebrar o orgulho, gerar humildade. As melhores orações são frutos de corações humildes. O salmista Davi, quando fez a oração no Salmo 51, né? Ele disse assim: o coração quebrantado e contrito, coração penitente, humilde, Deus não despreza. Então, quando você chega cheio de si para Deus, não acha que Deus vai receber esse coração cheio de si. É um coração quebrantado e contrito. Meus irmãos, nós precisamos aprender a orar as orações das Escrituras. Isso é muito importante, irmãos, porque há tantos textos que são ricos e preciosos de oração que eu não preciso ficar inventando, irmãos. Eu não preciso inventar. A Bíblia, irmãos, é um livro de oração. Veja só. Primeiro livro, partindo do ponto da humildade, né? Os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Veja, Jesus não ensinou os discípulos a pregar, não deu um curso de teologia, de homilética, de hermenêutica, de exegese bíblica, mas deu um curso de quê, irmãos? Oração. Oração. Se não tiver humildade no coração, não ter humildade para aprender, ele vai ter humildade para buscar a Deus. Ensina-nos a orar. E Jesus, em resposta a esse pedido, Jesus ensinou o quê? A oração, que a gente conhece como oração do Pai Nosso, uma oração dominical. Vamos falar a oração do Pai Nosso de fome? Sabe? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bonito, né? Irmãos, a oração do Pai Nosso é um modelo em como eu e você devemos levar as súplicas a Deus o Pai, intercedendo pela igreja, pelo reino, pedindo a Deus misericórdia para que a gente não caia em tentação, liberando perdão. Então, irmãos,
irmãos, há muitas e muitas instruções riquíssimas na oração do Pai Nosso. Pense, por exemplo, irmãos, nessas orações como portas abertas para as necessidades mais profundas. A oração para ajuda em meio a problemas, você tem muitas, o Salmo 130 é um desses exemplos. Ajuda em tempos de angústias será um dos nossos tipos favoritos de oração. Porque nós lidamos, irmãos, com muitas angústias, com muitos problemas. Então comece a folhear os salmos, identificando essas orações, mas essa oração é minha. A gente não se vê no texto bíblico. A gente, sou eu. Por exemplo, o que eu faço como conselheiro bíblico? Alguém me procura com uma demanda, eu faço exatamente isso. Eu conduzo a pessoa até as escrituras, o salmo, o texto bíblico, e diz: olha, o texto bíblico diz para a gente fazer isso, isso, isso. Você precisa se comprometer com o ensino da Bíblia e obedecer o que Deus diz. Faça isso, isso, isso. Porque a gente esquece, irmãos. A gente fica desorientado na hora do problema. Mas nós oramos, irmãos. Temos o salmista orando em meio às aflições. Momentos difíceis, irmãos, são melhores quando acompanhados de ajuda. Nós temos uma necessidade básica de pedir ajuda, porque eu e você somos pobres e necessitados, mas graças a Deus, que o nosso Deus cuida de nós. A gente vai enfrentar situações, olha só, opressoras e ameaçadoras. Se você sai por aí nas ruas de Águas Vivas, já sai com medo de ser assaltado, medo de ser executado. Não é assim? Em diante, normalmente? Sempre com medo. Alguns já passaram por essa experiência. Outros receberam livramento, né, Ronaldo? Lembrando de domingo, né? Meu pai orando, agradecendo, né, os livramentos. Então, a gente sempre vai enfrentar, irmão, situações difíceis. Mas Deus nos convida a orar como salmista por libertação. A libertação de Deus nem sempre vem da maneira como nós esperamos, mas Deus ouve, Deus responde, Deus socorre os necessitados. Uma oração que sempre fará parte da nossa caminhada é a oração de confissão. Confissão dos nossos pecados. O perdão dos pecados é essencial para a satisfação humana. A palavra hebraica, irmãos, para essa satisfação é shalom. Olha que interessante, irmãos, que significa literalmente paz. É a paz quando tudo está reto diante de Deus. É uma paz duradoura, irmãos, que experimentamos, imperturbável pelas decepções da vida. Olha que interessante, irmãos. Algo fantástico para revisarmos os nossos corações. Depois eu vou mandar lá no grupo da igreja o estudo para você revisar, reler novamente em casa. Mas quantas vezes nós não estamos em paz? Eu já encontrei muitas pessoas que, enfrentando muitos problemas familiares, eles disseram assim: a minha casa, a minha família está um inferno. Vocês já ouviram essas expressões? Hoje a minha vida está um inferno. E a Bíblia diz que Deus, em Cristo, nos libertou do inferno. E Ele nos dá a paz que excede todo o inferno. Você encontra muitas pessoas assim, irmãos. A paz que eles têm é superficial, fabricada por entretenimento, pelas coisas mundanas. Você encontra muitas pessoas perturbadas. Você consegue perceber que quando o seu coração, a sua alma estiver perturbada, inquieta, você precisa voltar para Deus com uma oração de confissão dos seus pecados, para que o shalom de Deus inunde o seu coração, para que a paz que excede todo entendimento inunda o seu coração, uma paz imperturbável, duradoura. Nós temos uma necessidade de confessar o pecado. Quando confessamos o pecado e combinamos a nossa confissão com um conhecimento correto sobre a misericórdia de Deus, esperamos nada menos do que uma paz crescente.
Irmãos, há um texto que eu quero ler com vocês. Eu vou abreviar algumas coisas para a gente encerrar. Eu queria falar mais, mas Salmo 38. Vamos ler esse salmo. Lembra que eu falei quando a sua alma estiver perturbada? O Salmo 38, o salmista, ele apresenta um salmo de arrependimento do pecador. Está conseguindo perceber, irmãos, a conexão? Se é um salmo de arrependimento, o que ele vai fazer ao longo do salmo? Ele vai confessar os seus pecados. Eu queria que você pedisse a Deus, então você e Deus aí, que Deus desse um discernimento desse salmo, que talvez a sua alma se enquadre aqui. Vamos lá. Eu vou ler o que diz o irmão acompanha. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue com teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito, muito quebrantado. Dou gemido por efeito do desassossego no meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, qual mudo, não abro a boca. Sob o efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Versículo 15, irmãos, vocês todos, vamos lá. Pois em ti, Senhor, se espera, tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Deus era a esperança do salmista enfrentar esse momento perturbado. Você conseguiu se ver no texto? Eu vivi várias experiências. Esse é um dos textos que eu sempre lembro para mim mesmo. Coração excitado, de luto, encurvado, com os caroços no braço, na pele. Começa a dar um monte de pereba no corpo, irmãos. Ansiedade, inquietação, sim. Os nossos sistemas estão conectados, irmãos. A inquietude da alma, isso externaliza. A ansiedade externaliza, irmãos. Psoríase, cheguei a pouco, as coceiras começa, e um monte de coisa. Mas para onde o salmista corre, irmãos? Com remédio? Para o Senhor. Confessando os seus pecados, Senhor, esses são os meus pecados. O Senhor conhece tudo. Eu não preciso falar para Deus o estado da minha alma. Mas é bom você falar para que a sua mente organize as coisas, para que você entenda os seus problemas, as suas aflições e busque a Deus. Faça uma oração adequada, faça uma oração correta nesse momento de aflição. Meus irmãos, Salmo 46 diz assim, e eu quero encerrar com esse salmo, depois eu vou mandar lá, irmãos. Tem muitas outras coisas aqui sobre oração, tá? E o nosso tempo voou bastante. E a gente não vai conseguir caminhar tudo, mas vamos encerrar com o Salmo 46. Vamos ler junto o Salmo 46, irmãos. Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e escurejem, e nas suas fúrias os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus,
o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais será abalado. Deus a julgará desde a manhã. Brandam nações, reis se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se solta. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor e as suas ações efetuou na terra. Ele põe meio na terra, a terra quebra o ar e despedaça, queima os carros do fogo. Aquele se saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Olha só, ainda tem mais umas coisinhas para você recorrer, tá? Esse é o nosso Deus que nos orienta a pedir a sua ajuda. Ele quer que eu e você corramos para Ele pedindo o seu socorro. O estudo de hoje, irmãos, é um manual. Depois você vai ler lá nas suas devocionais, na parte final, tem uma parte muito prática. Por exemplo, imagine que uma tia sua peça oração porque ele está enfrentando uma enfermidade. O que normalmente os crentes fazem? Ora pela enfermidade. Não é só pela enfermidade? Normalmente a gente faz isso. Fulano tem essa enfermidade, está passando por esse problema, cura fulano e tal. Mas a gente esquece, irmãos, do interior, do coração, do homem interior, da alma da pessoa. E a gente precisa orar também para que Deus console, para que Deus traga paz ao coração. Vocês conseguem perceber, irmãos? Eu estou querendo que vocês, quando forem fazer uma oração para alguém que sofra, não acho que a pessoa é só a carcaça física, não. Você tem a alma, você tem as angústias, a ansiedade, o medo, você tem um monte de coisa que passa batida aos olhos. Dependendo da situação, você pode passar uma pessoa e não vai perceber. Você está com as angústias do inferno no seu coração. Mas a gente precisa orar, irmãos. A gente precisa discernir isso. E orar com mais propriedade, com mais verdade, com mais direcionamento bíblico. Tá? Depois vocês vão poder ler o restante do material. Eu sugiro que leiam ao longo da semana aí. Reflitam sobre isso, mudará a perspectiva de você buscar Deus pessoalmente. Como derramar o seu coração, como fazer uma oração em determinada circunstância, como orar pela estrutura física, fisiológica de alguém, mas orar também pela alma que se abate. Bom?